Oremos. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos, o Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre. Ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Tá aí. Vamos juntos então para mais um dia de reflexão acerca desta obra, que ela sempre traz apontamentos bastante interessantes e nos faz refletir, porque traz conteúdos de renovação, traz algumas advertências que precisamos estar atentos. E no capítulo passado, no nosso encontro, na aula 21, nós analisamos a questão do drama de Noemi, os problemas da família em provação, a sua constituição, o falecimento do provedor, Dr. Arthur, e a infeliz escolha de sua mãe, fruto do seu passado, e o passado está sempre presente em nossas vidas, não que ele seja determinante nas nossas escolhas, mas o passado ele influencia, e a reencarnação, vamos dizer assim, é a excelente oportunidade de aprendermos a fazer diferente, e a escolher de forma diferente. Então, esse capítulo vai tratar desse drama familiar que chega a um ponto de inconsistência tal que a filha, ela se vê diante de uma ocorrência para nós inusitada, num consórcio de natureza, assim, muito doloroso, e diante das cenas que presencia e do trauma emocional ao qual ela foi submetida, e sob a pressão do seu desafeto espiritual, ela é incitada à prática do suicídio, que felizmente não logrou êxito, mas deixará marcas profundas. Vimos também, em uns recortes, os tipos de casamento, as causas dos conflitos, e isso tudo para amplificar o conteúdo daquilo que foi trazido pelo autor espiritual. Ok? Então, dito isso, nessa recuperação das informações que nós tivemos no nosso último encontro, nós vamos passar para o tema propriamente dito. O primeiro capítulo, recordando vidas passadas, na verdade, ele vai dar continuidade, mesmo que de forma paralela, a essa perspectiva de como o passado de cada um de nós se reflete no momento presente, e é muito fácil nós identificarmos, não na inteireza dos detalhes dos conteúdos que fazem parte do nosso inconsciente, seja nos níveis
o inconsciente próximo, o inconsciente passado e o inconsciente profundo, mas pelo tipo de comportamento que adotamos, pelas escolhas que fazemos, pelos pensamentos predominantes, né, aquilo que temos como o desejo central das nossas vidas, ou o desafio mais difícil de ser superado, isso são sinais que estão lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sinais que, se não nos dão a total certeza das personalidades que tivemos, do meio social em que vivenciamos, das riquezas ou a falta dela que tivemos, mas nos mostram os compromissos que temos. Então, esse olhar para trás deve ser feito com bastante parcimônia e não um mergulho, uma aventura em busca de satisfação de curiosidades. Bem, na fase inicial do capítulo, Filomeno vai trazer um pouco da perspectiva daquele momento que já se encontrava, né, nos dias finais dos festejos carnavalescos, e o que se observava, portanto, era os indivíduos já nesse momento de término de euforia, muitos vivenciando esse desfile de dores. Dores de natureza física, dores de natureza moral, dores físicas pelo próprio adoecimento ou por questões de natureza qualquer. E os morais, resultante de sentimentos de culpa, da sensação de perda de tempo, das frustrações que muitos acabam experimentando, consorciada esse desconforto psíquico com a questão espiritual, que são as companhias espirituais que cada um acolhe em seu íntimo o resultado do ambiente, né, escolhido para usufruir esses dias, entre aspas, de feriado ou de festejos, né? Mas em que pese essas escolhas, sempre esteve presente e sempre estará presente nas nossas vidas a providencial interferência do amor em todas as ocorrências. O interessante é que os bons espíritos, pela preocupação que têm para conosco, sempre envidam esforços para nos alertar, nos chamar a atenção, nos convidar a outros caminhos. Então, há uma ajuda constante, mesmo que estejamos com comportamentos não tão assertivos, mas, infelizmente, fruto ainda dessa influência decisiva, por vezes, do nosso passado no nosso momento atual, muitas criaturas acabam se desviando do caminho. Isso tudo poderia ter sido evitado, né, caso, fruto da escolha, aqueles que estão ou estavam manifestando-se com essas dores de natureza física e moral, antes tivessem outras atitudes. Há uma discussão acerca da diferença do conceito de atitude e comportamento. Há uma escola da psicologia que entende que a atitude precede o comportamento. Então, é como se fosse uma escolha realizada, às vezes manifestada até por meio de palavras, mas quando essas palavras se materializam por meio de um comportamento, ou quando a ideia ela está sedimentada num comportamento, nós temos aí sim aquilo que foi idealizado, de certa forma, materializado. Portanto, nós temos pessoas com muita atitude, apenas no campo das ideias, mas sem comportamento que correspondam às suas atitudes. Então, quando a gente fala assim, é preciso tomar uma atitude. Ninguém toma uma atitude. Muitas das vezes nós temos uma situação que requer uma ação de contenção e fica todo mundo, né? Nossa,
E aí, ninguém vai tomar uma atitude? Ou seja, a atitude, ela parte de uma ideação e precisa de um processo de decisão para que a ação seja materializada. Então, o comportamento, ele só é, vamos dizer assim, realizado por força de uma atitude que é efetivamente concretizada. Bom, então, se atitudes e comportamentos diversos fossem tomados nos tempos antecedentes a essas possibilidades de ocorrência, as dores experimentadas por estes, elencados nesse rol de acontecimentos trágicos, os acontecimentos provavelmente poderiam ter sido de natureza diversa. Então, são dias de alucinação, né? E Filomeno vai trazer esse recorte poético de dias de alucinação, onde o fantástico, o sonho, os exageros de toda a ordem foram a tônica do momento. E interessante essa comparação é que essa alucinação, ela tanto ocorre no âmbito dos encarnados quanto no âmbito dos desencarnados. O que hoje nós estamos fazendo referência ao carnaval, isso vale de toda sorte para qualquer tipo de ambiente festivo cujos objetivos, se não os mesmos, sejam semelhantes. Esses encontros onde se reúnem milhares de pessoas, regado a músicas extremamente estimulantes, com presença de alcoólicos, com presença de estimulantes diversos, as drogas de toda a natureza, as músicas de fundos sexistas. Então, há um estímulo aos sentidos físicos e uma certa liberação do prazer. Embora, sob o olhar do plano encarnado, nós enxerguemos pessoas, às vezes bem vestidas, de boa aparência, mas nós não estamos enxergando o mundo íntimo dessas criaturas. E além deste mundo íntimo, há uma dimensão espiritual. E é justamente essa comparação. Então, do lado de cá, o que se observava, não somente nas ruas, mas agora migrando um pouco para a observação mais específica desses locais, esses locais mais reclusos, esses bailes, né? O que se observava era uma rede de intrigas e diatribes em confusão. Então, imaginemos que as pessoas estavam em um ambiente com um sorriso nos lábios, mas uma mente recheada de pensamentos diferentes de uma manifestação visível. Além dessas dissimulações faciais, vejam que os torcedores de uns, contrapondo-se aos torcedores de outros, apresentavam promessas de agressões físicas, escândalos. Imaginemos que um dizendo: olha, eu sei que você fez isso no verão passado, eu tenho conhecimento de que você, para adquirir essas vestimentas, valeu-se desses recursos e daquilo outro. Então, o ambiente mental que permeia aquele reduto carnavalesco estava permeado de pensamentos de baixa natureza. Bom, o que há de imaginar, ou o que poderíamos imaginar a respeito da dimensão espiritual? Então, esse recorte da dimensão espiritual apresenta uma horda de espíritos extremamente vulgares, com aparências
lupanares, né, com aspecto bestial e lupino, ou seja, animalizados, verdadeiros verdugos e técnicos de vampirização, né, desse tônus sexual. Então, havia um estímulo para que os encarnados só se fixassem nas questões da sensualidade, né? Portanto, em uma promiscuidade alarmante, com vínculos a inúmeros encarnados. E interessante essa observação, que nesses processos de obsessão há uma experiência de prazer dos dois lados. Daí a dificuldade que muitos sentem de desvincular-se desses processos de viciação de natureza física, porque, embora haja um entendimento mesmo que primário de que aquele comportamento não está, de certa forma, assertivo e fazendo bem, a pessoa, ao mesmo tempo que tem essa ideia de correção de rumo, ela coloca na sua balança se vale a pena abrir mão do prazer físico que experimenta. Então, as viciações de ordem moral, elas trazem uma compensação, mas é ilusória essa compensação, porque em algum momento o corpo já não corresponderá conforme no momento passado assim o fazia, e aí outras complicações irão surgir. Então, há uma permuta que precisa muito engajamento da vontade para afastar o indivíduo desses ambientes de viciação. E é interessante observar, portanto, que essa troca satisfatória é a característica do parasita. O parasita precisa do hospedeiro para se alimentar, para viver. Então, muitos espíritos vampirizadores não querem a morte das suas vítimas, mas querem sustentá-las, mantê-las encarnadas, porque, segundo Raul Teixeira, em uma palestra que ele vai falar sobre a obsessão, e um obsessor disse isso para ele, porque ele não queria largar uma determinada pessoa que buscava a sua instituição espírita, este obsessor dizia que não, eu não quero matá-lo. Jamais. É muito custoso e trabalhoso encontrar outro igual. Inclusive, olha que interessante, esse espírito diz que muitas das vezes outros se consorciam às suas ideias para, inclusive, protegê-lo. Então, protege, evita que mal maior lhe aconteça, mas ele tem que permanecer no vício. É a contrapartida para essa proteção. Então, é a característica do parasita. Ele precisa do hospedeiro. Então, é um processo de osmose psíquica de avançado grau. Então, o quanto são complicados esses processos, né? Ao ponto de que, em alguns casos, difícil é dissociar a imagem do parasita espiritual do seu hospedeiro. Tamanha é a vinculação energética, esse enlaçamento dos campos de força do perispírito de um com o outro. Então, eu, certa feita, estava assistindo a um vídeo que eu não consegui recuperá-lo, em que a pessoa que o produziu conseguiu retratar de uma maneira muito interessante. Existia uma personalidade encarnada sob um processo de dominação espiritual e o seu dominador, ou seu condutor, ele mergulhava no campo de força, sobrepunha-se, então a imagem dos dois se confundiam, aí em algum momento o encarnado estava mais projetado, no outro era o seu parasita. Então, vejam que
essas, às vezes, crises de personalidade, né, esse transtorno de personalidade persistente, em que há uma alteração, em que parece que num momento é uma pessoa, num outro momento é uma outra pessoa, podem também, por detrás desse transtorno, estar ocorrendo um processo dessa natureza, tão complexo quanto. Bem, bem, essas observações, portanto, Filomeno as faz não como uma crítica ao comportamento da pessoa, mas tão somente vai nos dizer que essas observações que são feitas e transpostas para as obras espíritas têm por meta o estudo do comportamento de homens e espíritos que estagiam no mesmo clima psíquico. Vamos nos ater à perspectiva de que os iguais se atraem. Então, quer saber que tipo de companhia espiritual temos? Basta analisar qual é o padrão de pensamento que estamos mantendo. Se em algum momento as nossas conversas descambarem para o chulo, o trivial, o imoral, imediatamente o entorno de nós será ocupado por aqueles que estarão no mesmo clima psíquico que naquele instante nós estamos produzindo. Então, essas observações têm a finalidade dessa análise, para melhor compreender e recordar as terapias preventivas dos males que entorpecem. Ou seja, o entorpecimento é uma espécie de obnubilação do pensamento, é aquela, vamos dizer assim, interferência de ondas que dificultam o nosso raciocínio, embota a nossa capacidade de tomar uma decisão mais equilibrada, ou anulam as aspirações superiores da criatura. Então, a terapia preventiva para nós, em se tratando do espiritismo, né, porque as religiões de qualquer natureza, desde que elas estejam pautadas numa premissa de transformar o homem para melhor, elas podem, até determinado momento, servir como terapia preventiva. Para nós, a terapia preventiva é a oração, é o estado de vigilância, é a participação em grupos de estudo, né, que são terapias que realizamos de forma gratuita. Somos capazes de, pelas falas, comparar o sofrimento e dimensionar o nosso próprio sofrimento. E é o que se vê via de regra? Embora o objetivo da observação seja esse, o que se observa como resultado é uma massa muito significativa de espíritos afadigados, ou seja, cansados, vivendo nessa psicosfera da ilusão. E exaustos, portanto, física e emocionalmente. O termo aqui ele está correlacionado tanto à dimensão física quanto à dimensão espiritual. Porque a exaustão no mundo espiritual, ela se manifesta pela baixa potência da vontade. No encarnado também, embora a exaustão física ela diminua a nossa resistência a movimentos, aí vai consorciar-se a ausência da vontade, se for um processo de transtorno do humor, entra questões endócrinas em funcionamento, além do psiquismo. Mas há um detalhe interessante que, em se tratando da análise do evento carnavalesco, em especial aquele ambiente onde os desfiles dos trajes pomposos, né, essas brigas internas
que Filomeno relata entre os adeptos e torcedores de um em detrimento de outro concorrente, o que se observa é que há um consumo de tempo e de recursos, em especial recursos monetários, que, se aplicados no sentido da caridade, certamente não levariam estes indivíduos a uma exaustão de natureza física e emocional. E, de alguma maneira, preservariam essas criaturas também dessas expectativas de glória temporária para os vencedores e da frustração para os perdedores. Uma fantasia, gente, uma fantasia daqueles bailes carnavalescos, assim, tradicionais, elas chegam ao absurdo de demandarem recursos acima de 100 mil reais. Imagina, com 100 mil reais, o que nós poderíamos fazer, ou poderíamos fazer, se esses recursos fossem canalizados para o suporte a pessoas que perderam os seus pertences numa enchente, ou para adotar 2, 3 famílias durante 2, 3 anos, um ciclo escolar, pagando as despesas de crianças. Mas, enfim, não há nenhum tipo de julgamento em relação às escolhas que os indivíduos fazem. É apenas essa mensuração de que ainda estamos perdendo tempo quando dispomos, né, dentro dessa perspectiva do tempo kairos, do tempo cronos, né, de dias sucessivos de descanso. E a pergunta é: quanto de recurso eu estou investindo em busca do prazer e da satisfação pessoal, que é lícito, conforme vimos também nos estudos passados, o lazer responsável. Então, o lazer responsável traz benefícios para a alma, mas o quanto a gente pode também investir na mitigação do sofrimento dos nossos irmãos. Então, a gente observa, nessa perspectiva, e Filomeno vai trazer isso, que muitos desses indivíduos que buscam essas fantasias, que recriam personagens do passado, na verdade, eles estão a retratar aspectos da sua própria personalidade. Mas Filomeno chama a atenção que esse olhar para o passado, muitas das vezes, é feita por nós, permeado por veleidades e fantasias, né? A veleidade, até coloquei o sinônimo, o significado. É só ideia caprichosa ou excêntrica que aflora a mente. Bom, a maioria, quando fala em vidas passadas, pensa, isso aqui é como se fosse um lugar comum, né? Logo se associa a uma personalidade proeminente, de destaque social, destaque político, né? Indivíduos que detiveram poder, influência sobre nações. Então, essas criaturas romantizam muito, né? E muitas vão buscando essas informações como que levantando o passado apenas para satisfazerem no presente as suas curiosidades, sem a necessária consideração pela oportunidade nova. É interessante esse recorte, o próximo, porque se efetivamente viveram personificações célebres e ainda permanecemos na Terra, é porque nós falimos dolorosamente. E essa análise, não, via de regra, não é feita, não é observada. Se nós estamos ainda encarnados no planeta Terra, significa que somos espíritos ainda imperfeitos. É lógico que a cada reencarnação, na medida em que nós vamos realizando melhores escolhas por força das reflexões anteriores que realizamos,
vamos adquirindo uma soma maior de valores, erramos menos. Então, vamos tirando proveito, né? Porque o processo reencarnatório é sempre reeducativo. Possui, portanto, uma finalidade e exige reparação urgente. Todo o mal praticado, todo o dano produzido em terceiros precisarão ser reparados. A reencarnação ou a informação sobre o passado deve servir para nós de balizas para melhorarmos as nossas escolhas do presente a fim de construir um futuro melhor. Então, o passado possui uma finalidade reeducativa, exigindo reparação urgente e não motivo de disfarçada vaidade pelo que fomos, com total esquecimento do que somos. O autoconhecimento, portanto, é de fundamental importância, porque nós vamos ter uma ideia do que somos. Bom, aí nós, na autoanálise, a gente vai listar as nossas imperfeições, mas também em uma coluna, as nossas conformidades. Há até alguns parâmetros, algumas, vamos dizer assim, algumas tabelas, muitas delas são empíricas, são balões de ensaio que a gente pode fazer, analisando, por exemplo, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, vendo lá as virtudes do homem de bem, que a gente pode quantificar. De 0 a 10, aí a gente tem que definir cada ponto da escala, o que significa, com perguntas que possam ser respondidas, e depois a gente vai ter uma leitura de que posição nós nos encontramos. Então, são ensaios. Um dia a gente vai discutir sobre isso, quem sabe. Então, ainda somos os mesmos. E Filomeno vai dizer, as marcas de determinadas reencarnações não desaparecem de um para o outro momento. Elas continuam intensas nas tecelagens sutis do espírito, que renasce no corpo, sofrendo-lhes os efeitos. Então, nós somos o que somos. Retratamos aspectos da nossa última personalidade, ou do conjunto das personalidades que formam a nossa individualidade, e isso pode ser percebido a partir da análise que cada um pode fazer a respeito de si mesmo. Então, esse passado refletido no presente, Filomeno encerra esse capítulo mostrando, de uma forma muito simples, uma figura não descrita aqui na sua personalidade, que estava travestida de uma fantasia de um rei, e Filomeno faz essa chamada de atenção. Da sala nobre e bela do palácio, em que fracassou e comprometeu-se, o irmão ressurge em travestimento brilhante num palco de mentira, recebendo a homenagem de uma glória ligeira com serpentinas, confetes e lágrimas de dor, numa triste e enganosa noite de carnaval. Então, muitas das vezes nós queremos reviver o passado e engendramos muitas estratégias, e mesmo sob, vamos dizer assim, o alerta dos bons espíritos, nós não aquecemos as suas inspirações e cedemos a esse impulso do inconsciente, nos pressionando a reviver um passado que já não existe mais, não retorna nas mesmas condições e deveria ser ressignificado ao invés de revivido. Então, essas
são as considerações do capítulo, das que traz sobre essas questões, é o capítulo 15. E agora nós vamos para o capítulo 16, considerações sobre as sessões mediúnicas. Eu só fui dar uma fechada aqui na porta, gente. Vamos lá. Esse capítulo, para mim, é interessantíssimo, porque dá margem a que nós façamos inúmeras abordagens. Então, vamos lá. Vamos lá se eu consigo passar aqui. Ok. O capítulo começa ainda fazendo um recorte sobre os jovens que morreram no acidente de automóvel, recuperando a informação, né, de que o momento da inumação, ou seja, aquele momento em que o corpo vai ser finalmente entregue ao seu ambiente de repouso para iniciar o que chamamos de as despedidas finais. Esse é um momento de muita intensidade emocional para aquelas pessoas que estão desprovidas, seja porque não optaram pela adesão a nenhuma religião, seja porque a própria religião não traz informações substanciais a respeito do destino das almas. Então, lamentavelmente, as religiões tradicionais não lograram demitificar a morte, tranquilizando os que ficam no mundo e preparando por antecipação os que partem. Então, ainda muito desconhecimento sobre o processo de morrer. Muitos de nós nos fixamos ao momento em que esse fenômeno biológico acontece. É traumático, angustiante, doloroso. Doloroso no sentido da expectativa que, por vezes, alguns acontecimentos acabam produzindo no ser que parte. Mas se nós estivermos, de certa forma, numa perspectiva de total compreensão que a matéria ela é finita em um estado qualquer, depois ela se desagrega e vai servir para outras composições. Quando a gente fala em infinitude, é que essa matéria ela tem tempo certo, até mesmo porque há uma lei da entropia, que é uma lei que existe em a natureza da dissociação da matéria. Vai chegar um instante em que o nosso corpo físico, mesmo que eu não sofra nenhum acidente de natureza traumática, um adoecimento crônico, vai chegar um momento em que o nosso conjunto celular não terá mais condições de sustentar a integridade das suas partículas. E, nesse momento, nós iremos demandar uma outra dimensão. Então, essa preparação para o evento finalístico da nossa permanência no orbe terrestre, ela deveria ser de toda hora. É a educação para o morrer. Porque morre-se bem quem bem vive. Ah, mas fulano era uma pessoa de bem, sofreu um acidente traumático. Não nos esqueçamos que a morte não produz dor. Há relatos de espíritos que concretizam isso. O que eles relatam são espíritos vinculados à matéria que, não compreendendo a ocorrência, se fixam no evento. E a mente fixada no evento traumático produz uma série de desconfortos que, pela memória, estão associadas
à dor. A espírito diz assim, não, eu não senti nada. Mas esses espíritos tiveram uma vida de continuada preparação, mesmo que inconscientemente. Porque se eu não tenho apego a nada, na hora que o evento ocorrer, eu sigo o meu caminho. Depois vem o esclarecimento do que aconteceu, a readaptação. Então, é preciso que as religiões preparem tanto os que ficam, quanto aqueles que estão partindo. Em algum momento nós ficaremos e em algum momento nós iremos partir. Bom, teoricamente é muito fácil. Eu sempre fico com a expectativa de quando chegar a minha vez, como é que isso ocorrerá. Já morremos inúmeras vezes, por certo, mas nós não temos essa memória de como morremos, como nós despertamos do outro lado. Os medos que temos sinalizam traumas que tivemos no processo anterior. Então, é preciso que nós tratemos desses medos para que o morrer novamente ele venha a ocorrer de uma forma mais favorável para nós. Daí, ao Espiritismo cabe, com a sua estrutura ética, religiosa, firmada no Evangelho de Jesus, a grandiosa tarefa de diluir das mentes o pavor da morte, educando os homens sobre a maneira de encará-la, ao mesmo tempo ensinando a valorização da vida. O que é a valorização da vida? É a valorização do momento que estamos vivenciando, seja ele bom, mais ou menos, ruim, péssimo, insuportável, seja lá o que for. Esse momento, ele tem um início, um meio e um fim. E tem que ter uma causa. Então, a compreensão desse processo faz com que nós comecemos a valorizar, porque mesmo diante do sofrimento, com o conhecimento espírita, que acredito que nós já possuímos, nós vamos entender que se eu estou a sofrer, é porque em algum momento eu produzi o evento causal sobre o qual hoje eu estou a sofrer as consequências. Então, a estrutura ética religiosa firmada no Evangelho de Jesus ajuda-nos a diluir essas questões. Bom, mas muitos vão para a dimensão espiritual sem essas perspectivas. E onde é que eles serão atendidos? Como é que eles serão esclarecidos? Quem serão aqueles que estarão em condições de ajudá-los? Essas ocorrências, elas encontrarão lugar nas nossas sessões mediúnicas. Mas no final desse capítulo, Filomeno fala as sessões mediúnicas sérias, sejam elas de desobsessão, de desenvolvimento da mediunidade, de esclarecimento para os sofredores, das sessões de fluidoterapia ou de cura, as de materializações, para fins nobres e sérios, né? E aí nós temos a experiência do Dr. Paulo Frutuoso, lá na cidade, acho que é do Rio de Janeiro, acho que eu não me recordo o nome da instituição, não sei se é Frei Luiz, não me falha a memória. Tá. É Frei Luiz lá. Tá, obrigada. A dona Ana já está dando o joinha, mesmo que a distância aqui já está dando suporte. E lá ocorriam as sessões de fluidoterapia e de cura por meio de materializações. Agora, entendamos, são reuniões específicas, necessitam de médiums muito capacitados, que a maioria das casas não possui. Aí é preciso conhecer a história.
do Centro Espírita Frei Luiz, o Dr. Paulo Frutuoso, esteve aqui em Salvador, nós tivemos a oportunidade de assistir a sua palestra no seminário produzido pela Federação Espírita do Estado da Bahia, porque senão fica a falsa impressão de que todo mundo vai querer fazer o mesmo, e não vai dar certo. Então, para cada tipo de reunião, trabalhadores específicos, qualidades específicas. Então, as sessões mediúnicas possuem essa função consoladora, cujo objetivo é lenir, diminuir, né? Apaziguar o coração daqueles que sofrem, mesmo que eles estejam na dimensão espiritual. Então, é uma função consoladora pelo lenir de saudades e diminuir de dores. E esse processo só acontece por meio do intercâmbio espiritual. Porque o sofredor, quando está vinculado ao médium, ele absorve as energias do médium e transfere o desajuste dele para o médium. Olha que caridade perfeita. Eu dou o melhor de mim e recebo os desajustes do meu irmão. Ao vivenciar pelo transe as dores do outro, eu passo a entender a dinâmica do sofrimento daquele. E eu acolho este sofrimento sem nenhum tipo de rejeição, porque entendo que será uma experiência dolorosa momentânea. Enquanto eu sofro fisicamente falando, eu diminuo a dor do meu irmão. Não sei quem é, não sei o que ele fez, ou quais foram os motivos que levaram ao cometimento daquele desatino que eu estou a experimentar, mas deveríamos ficar felizes por sofrer em prol de alguém. Mas também nós recebemos consolo, os médiuns, os integrantes do grupo, porque não esqueçamos, o médium tem um nível de sofrimento, mas o dialogador, os que estão ouvindo também podem dimensionar o tamanho do sofrimento daquele que comunica. E aí, num gesto de solidariedade, de empatia, vão se envolver naquele problema e, por meio de doações de fluidos carregados por nobres sentimentos e emoções de natureza superior, ajudam, por sua vez, a lenir, diminuir essas dores que, em dado momento, estão sendo percebidas. Mas quando um espírito de natureza superior, pode ser superior a nós ou de natureza superior mesmo, na hierarquia espírita, se apresenta em um grupo, todos sentem a irradiação daquela comunicação. Então, todos são envolvidos num ambiente que produz uma sensação de bem-estar. Então, a sessão mediúnica é a oportunidade que Jesus nos oferece para essas trocas. E, acima de tudo, a oportunidade em que seres amados retornam ao convívio afetuoso, seja pela fala, seja pela escrita, seja nas materializações ou nas fortes induções mentais de caráter intuitivo. Você sente a presença de um espírito amigo, de um familiar querido, que, embora ele não se valha da fala ou da escrita para a sua manifestação, pelos fluidos que são trocados, nós identificamos aquele ser intuitivamente. Porque quando vivos,
o que sentimos diante de suas presenças agora estão sendo recuperadas em nossa memória pela emoção que sentimos. Então, é muito bela e nobre a oportunidade que temos quando participamos de eventos dessa natureza. Daí, Filomeno afirmar que as sessões mediúnicas elas são como medicamentos para os espíritos de ambos os lados da vida. Estímulo e prova da sobrevivência. Quantas, assim, agora eu falarei por mim. Às vezes a gente passa uma semana difícil, entra na nossa mente um quê de desestímulo, de tristeza, aí vamos para a atividade mediúnica e lá surge uma comunicação, seja ela instrutiva ou consoladora, ou de saneamento de dores, e o que experimentamos ali reabastece, né, a nossa esperança, muda o nosso tônus mental. Então, é remédio. Agora, imaginemos esse remédio para aqueles que estão do lado de lá, esses jovens, por exemplo, que desencarnaram vítima de acidente, os dois mais ajustados, menos compromissados com a lei, serão mais facilmente esclarecidos. Mas como a ajuda ela bate à porta de todos, mesmo aqueles outros três faziam uso com mais frequência e intensidade das drogas, provavelmente uma vida menos assertiva, talvez mais comprometida, estes também terão o seu momento do atendimento. Mas dentro deste contexto, justamente porque esse trabalho de esclarecimento é realizado de consolo oferecido àqueles espíritos que tinham por objeto causar sofrimento em terceiros, sejam estes na condição de encarnados ou não, passam, uma vez que os seus propósitos são descontinuados pelos processos mediúnicos atualmente em voga, eles voltam a sua atenção e destilam o seu ódio agora sobre aquilo que eu coloquei entre aspas, os reformadores da doutrina, os antimediunistas. E, vez por outra, encontramos esses indivíduos no movimento espírita. Na década de 80, isso foi um pensamento muito forte. Eu nem espírita era, mas já li a respeito. De indivíduos do movimento que passaram a divulgar uma ideia de que seria dispensável a realização das reuniões mediúnicas, bastando tão somente os ambientes de estudo e as reuniões doutrinárias, a aplicação de passes. Ora, uma reunião mediúnica tem por objetivo acelerar o processo de regeneração. Aqui a gente pode fazer uma conta simples. Quem puder fazer aí, vai me ajudando. Vamos colocar aqui, vou eleger 2. O Marcos. Marcos, pega aí papel e caneta, viu, meu filho? Se vire. Senão, alguém aí se voluntaria e começa a escrever. Imaginemos uma reunião mediúnica cuja frequência seja semanal. Ok? Então, primeiro fator, a frequência. Uma vez por semana, nós temos 4 reuniões em um mês. Bom, este grupo composto de 8 pessoas, sendo 3 médiuns. Então, nós temos 4 reuniões no mês com 3 médiuns, todos eles psicofônicos.
E cada médium faculta a passividade de 2 espíritos por reunião. Ok? Então vamos lá? Nós temos 3 médios psicofônicos. Se cada médium dá 2 comunicações, são 3 vezes 2, são 6 médiums, correto? São 6 comunicações por reunião. Ó, vezes 4, da dona Ana já está aqui passando o resultado. Nós teríamos 24 espíritos atendidos em um mês. Agora multiplica por 12. Agora nós estamos para um ano. 200 e... Ó, tá aí, ó, já chegou, 288. Bom, sabem quantos centros espíritas possuem a Bahia? Pouco mais de 500. Então, agora multipliquemos esse valor por 500. Imaginemos que os demais centros sejam pequenos e só uma reunião mediúnica. Vejam quantos espíritos foram atendidos. Agora vamos multiplicar, porque eu não tenho esse dado aqui no momento. Quantos espíritos, diga, Marcos. Está vendo? Então, isso porque nós não chegamos a uma estatística do Brasil. Exatamente. Então, o poder de renovação da sociedade espiritual é imenso. É lógico que muitos desses, quando retornarem ao processo reencarnatório, pode ser que eles não tenham uma reencarnação assertiva, 100%, o que André Luiz chama de espíritos completistas. Mas não é esse o objetivo de uma conversão automática, que isso não acontece. Mas é facultar ao espírito a possibilidade de realizar novas escolhas, de dar finalmente o primeiro passo saindo da inércia rumo à sua ascensão. Então, esses companheiros de doutrina, respeitáveis estudiosos e obreiros da doutrina espírita, vinculados a esses processos de inspiração negativa, vez por outra, apresentam essa proposta de desqualificar as reuniões mediúnicas, de apresentar inúmeros problemas que são percebidos. E é preciso que nós não esqueçamos que essa inspiração de natureza negativa que produzem os antimediunistas tem origem em entidades perversas que foram desmascaradas, desmanchadas as suas tramas e conluios nefastos através dessas reuniões. Então, como se os objetivos foram desconstruídos, ele, bom, então eu tenho que me vingar. Se a reunião mediúnica é a porta de acesso a essas informações, nós vamos fechar a porta. Como é que eu fecho uma porta? Como é que eu fecho uma reunião mediúnica? Produzindo discussões, dissensões, malquerências, dúvidas. Nós temos aqui Silvana fazendo um comentário interessante, né, que ela assistiu um seminário com o Dr. Jaider, de Minas, já ouvi, é uma pessoa bastante ponderada, né, onde no plano extrafísico tem um salão com muitos espíritos que estão ali assistindo. Exatamente. Eu nem levei em conta isso, porque há, por exemplo, reuniões mediúnicas em que, dada a quantidade de espíritos sofredores, eles vão eleger os casos mais complexos, ou dentre aqueles espíritos que estão presentes na casa espírita, os que possuem a compatibilidade entre corpo espiritual com o médium. Os demais ficaram assistindo.
e estarão sob a condução de orientadores. Esse orientador vai ser uma espécie de doutrinador coletivo. Olha, veja só o problema daquele irmão, como é semelhante ao seu. Observe as orientações que estão sendo canalizadas a ele pelo terapeuta encarnado. Reflita um pouco mais, aguarde o seu momento, e dali passa-se a um momento de espera até que eles também, se necessário for, são endereçados ao transe mediúnico. Né? Então, esses reformadores da doutrina, né, sob indução mental, passam a servir de instrumento a esses espíritos que têm por objetivo o combate sistemático a essa porta de serviço, como eu disse, tentando fechá-las. Embora Filomeno não tenha trazido neste livro a questão do desestímulo, da descrença, em outras obras ele vai tratar sobre estes casos. O desânimo que se abate vez por outra sobre trabalhadores. Mas nesse contexto, porque se trata de questões de natureza doutrinária, o que eles disseminam? Suspeitas, a tentativa de desmoralização de um trabalhador, conduzindo ele a um comportamento que seja chocante, escandaloso. Essa indiferença generalizada, essa indiferença é essa sensação de ausência de que não estamos fazendo diferença. É como se o grupo parasse em um momento e dissesse, poxa, mas é sempre a mesma coisa. Não temos nenhum progresso. Então começam a surgir queixumes que sinalizam por detrás da fala inúmeras coisas que estão acontecendo que não estão sendo observadas. E isso, portanto, é área livre para o comércio infeliz que esses espíritos estabelecem e o prosseguimento das ardilosas, quão inclementes perseguições que promovem. E, às vezes, a perseguição que são promovidas, elas são direcionadas a determinadas pessoas que estão desempenhando um papel de relevância, não de destaque, eu digo relevância, é diferente. Porque eu posso fazer desempenhar um papel relevante para a espiritualidade e ser perfeitamente anônimo em relação à coletividade. Enquanto muitos querem ter destaque na comunidade espírita sem que desempenhem trabalho de relevância. Aí é o ego. E esses espíritos, opa, pescamos um. Então, sobre este nós vamos investir. Então, esses indivíduos, eu chamo de os puritanos da nossa doutrina, inspirados, portanto, por mentes perturbadoras, ociosas, vingativas, de diversas gamas, surgem, né, a afeição de companheiros ciosos da preservação do patrimônio doutrinário, investindo contra as reuniões mediúnicas. E aí vão usar de algumas premissas falsas. São os sofistas da atualidade. Né? E aí vão alegar excesso de animismo, outros exageros no mediunismo, mas outros afirmam que esse período está superado e não falta quem diga serem tais serviços prejudiciais ao equilíbrio mental e emocional de pessoas nervosas, de personalidades psicopatas. Como se pessoas nervosas, desajustadas emocionalmente, psicopatas ou doentes da personalidade pudessem estar presentes em reuniões. Então vejam que o caldo de falseamento da verdade vai ganhando corpo pelo uso de palavras cada vez
menos conhecidas pelo público geral. E aí nós vamos tratar separadamente cada uma delas. Então, sobre os excessos, primeiro argumento falso, primeira falácia, o excesso de animismo. Bom, nós sabemos que a presença dos conteúdos da alma, isso é uma constante. Porque quem é o intérprete da mensagem não é o médium? Se é ele quem fala, se é ele quem escreve, é natural que o seu estilo, em alguns momentos, esteja presente em dada comunicação. Espera-se, segundo aprendi com os nossos queridos e saudosos irmãos do projeto Manuel Filomeno de Miranda, 2 ainda encarnados, João e Nilo, e meu grande amigo espiritual, seu José Ferraz, que com o avanço do desenvolvimento das percepções, portanto, o desenvolvimento da faculdade mediúnica, a presença do animismo seja diminuída. Ou se ela ainda persistir, que ela não mascare, que ela não macule, que ela não distorça a comunicação. O médium é um intérprete. E como intérprete, haverá sempre, portanto, de haver a presença. E aí Filomeno vai dizer, ao invés de coibir a presença do animismo, é necessário educar o sujeito. Ou seja, eu tenho que, enquanto dialogador, de dirigente de grupo mediúnico, ajudar o médium a transitar pela fase anímica. E a fase anímica ela é marcada pela presença forte das ideias do médium. Agora, se o médium não conhece a si mesmo, como é que ele vai saber o que é pensamento dele e o que é pensamento daquele que comunica? Os seus conflitos interiores, as suas inseguranças, os traumas que ainda vivem na intimidade do seu psiquismo. Então, esse trabalho de educação ele é percebido na observação. O médium, por exemplo, que repete um problema central, mas modulando variantes de comunicação, o problema principal, uma vez observado, sinaliza um conflito interno estabelecido. E o que vai fazer o dialogador? Vai conversar como se o espírito fosse. A conversa é para tratar o espírito, seja um indivíduo falando de per si, sobre os seus problemas, ou alguém que por ele apresenta a sua problemática. Se o dialogador entrar nesse dilema de achar que sempre é o médium, nem ele evolui como pessoa, porque ele está sempre, primeiro, entrando num processo de julgamento que antecipa a escuta. Então, ele não cresce como pessoa, porque ele está sempre julgando. Nem o espírito se liberta, se for um desencarnado, tanto quanto o encarnado evolui. Porque vai perceber na fala sempre uma reprimenda, e não um acolhimento e uma orientação. Então, o animismo existe? Sim. Mas se ele perdura, é porque a equipe é despreparada. E às vezes eu posso transparecer uma certa falta de indulgência, mas não é nesse sentido. É porque nós, enquanto participantes de mediúnica, nós temos que ter o senso crítico. Então, o papel do dialogador é esse: liberar o médium das impressões profundas que saem do seu inconsciente durante o transe e surgem como uma forma de catarse, ou seja, eu vou colocar aquele lixo para fora. Se toda vez que eu for colocar o lixo para fora, surge o faxineiro e empurra o lixo para dentro, como é que a casa vai ficar limpa?
Aqui eu vou usar um exemplo, né? Me perdoe a minha esposa. Imagine que eu saia para colocar o lixo para fora. E aí ela vem, não, isso não é hora, nem momento. Eu pego, volto com o lixo para dentro. Aí no dia seguinte eu tenho o lixo do dia anterior e o lixo do dia seguinte. Aí saí com 2 sacos. De novo! Onde é que você vai com esse saco de lixo? Hoje não é dia de coleta de lixo. Aí eu volto com 2 sacos. No terceiro dia, ou eu não levo mais nada, ou eu saio com 3 e volto com 3. E entra num ciclo, eu vou acumulando cada vez mais lixo dentro de casa. Se eu tiver com 2 sacos, aí também vou usar aqui uma figura de linguagem. Ela pode me ajudar, ela carrega um e eu carrego o outro. Então, o dialogador tem esse papel de ajudar o médium a carregar os seus lixos e depositá-los do lado de fora. E em um dado momento ele vai superar. E aquela questão já não mais estará presente, porque ele recobra a harmonia íntima. E os tais exageros mediúnicos? Bom, se há exagero, não é por responsabilidade da sessão mediúnica, mas é responsabilidade da desinformação dos experimentadores e pessoas que se aventuram nas realizações, né, desarmadas do conhecimento doutrinário e da vivência da experimentação. Então, se há exageros, que exageros são esses? Que excessos são esses? Será que é um excesso de ruídos? É um excesso. Será que há um excesso de número excessivo de comunicações simultâneas? Descontrole emocional por parte dos médiuns? Brigas que se estabelecem por meio da discussão exaltada entre o comunicante e o seu terapeuta, pela palavra, o dialogador, o doutrinador, seja lá o nome que for? Isso tudo acontece não é por responsabilidade da reunião em si, mas sim das pessoas despreparadas que se reuniram para uma aventura no campo dessas permutas, dessas conversas com o mundo espiritual. Filomeno vai numa mensagem chamada, eu acho, não sei se é fenômeno mediúnico ou grupo mediúnico, eu vou procurar. Ele afirma que há grupos mediúnicos despreparados dirigidos por pessoas tão despreparadas quanto os demais. Então, os excessos que nestes ambientes acontecerem é o resultante da qualidade dos seus membros. Em relação à presença de pessoas portadoras de desajuste emocional ou desequilíbrio nas áreas mentais e psíquicas, a presença desses indivíduos é totalmente dispensável. Então, o adoecimento mental não é culpa da prática mediúnica. Está lá, em Perigos e Inconvenientes da Mediunidade, o livro dos médiuns. O problema é que nós temos uma geração que quer realizar uma prática mediúnica sem nunca ter lido o livro dos médiuns. E aí entra numas explicações pautadas numa psicologia rasa. É lógico que a psicologia auxilia aí muito o estudo do livro dos médiuns, mas não é condição sine qua non. E lá está, inconvenientes e perigos da mediunidade. Não é a mediunidade uma condição patológica. O transe é um estado anômalo. Os doentes os são por outros motivos. A mediunidade não produz a loucura. O germe da loucura já está presente no indivíduo. Então, tem algo errado nesses analistas e reformadores de plantão. Porque o bom senso demonstra a impossibilidade desses pacientes terem uma participação direta na reunião. Se existem as condições ou os condicionantes para a participação, e uma das condições é saúde mental.
saúde física, saúde emocional. É lógico que nós temos altercações no humor. É natural que isso ocorra. Então, se eu estou sob um desajuste intenso, eu não devo participar. E a orientação doutrinária nos demonstra que é totalmente dispensável a presença deles. E olha que Filomeno ainda utiliza uma outra expressão. A presença dos que se candidatam aos benefícios não é indispensável. Ou seja, se eu estou demandando um estado de necessidade, eu não preciso ir à reunião mediúnica para ser atendido. Por isso que a reunião mediúnica é uma reunião mediúnica fechada. Ela é fechada. Bom, mas há casas que permitem a presença das pessoas. Bom, aí a casa vai assumir a responsabilidade. Eu não vou aqui questionar os métodos. Como eu sigo a orientação que está lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo... Nos últimos capítulos vai falar sobre a sociedade espírita. Eu não me recordo o número, não sei se é 29. Quem puder fazer uma pesca aí, por favor, me auxiliem. Ele vai falar a respeito dessa questão da presença de pessoas. E os espíritos que estão trazendo essa complementariedade da doutrina são unânimes. É dispensável a presença. Há momentos, por exemplo, nós já tivemos o estudo da obra, foi Grilhões Partidos, se não me falha a memória, em que há uma reunião mediúnica onde a pessoa, os interessados, uma família, os pais participaram de uma atividade mediúnica a convite. É por isso que eu digo, tudo tem que ser feito com muita parcimônia, sob muita certeza da orientação espiritual que vem. Porque há casos em que haverá necessidade da presença do paciente, desde que, vejam, o paciente não esteja em desequilíbrio mental e emocional. Veja que o paciente em si mesmo estava internado num hospital psiquiátrico. Quem foi à reunião foram os pais. Depois de reuniões precedentes, onde chegou-se à conclusão da necessidade da participação dessas criaturas. Mas o que é exceção, muitas das vezes, alguns amigos e companheiros de doutrina transformam em regra. Aí é que está o problema. As exceções acontecem porque casos urgentes necessitam de tratamentos urgentes e diferenciados. Bem, portanto, se isso acontece como modus operandi, é porque o despreparo é de quem se arroga às condições de dirigente de sessões, que responde pela incompetência. É que Filomeno é bem direto. Aquele que assim procede, ele está se arrogando à condição de dirigente de uma reunião mediúnica sem possuir a devida competência e vai responder por tudo que lá ocorrer. Em especial, os desajustes que provavelmente tenderão a se manifestar. Daí os resultados, né, de uma reunião mediúnica de qualquer natureza, as condições básicas são essas. Conforme as coordenadas mentais que defluem da vivência moral dos seus membros, como ocorre em qualquer atividade, estarão presentes entidades espirituais equivalentes.
oferecendo o que se merece e não o que se deseja. Nem sempre o que desejamos conseguimos. E quando não conseguimos é porque não criamos as bases para que esses espíritos se fizessem presentes. Daí, esse esforço moral do aprendiz é a base sobre a qual se sustenta uma reunião. E os seus membros deverão estar plenamente conscientes da importância de adquirir conhecimento e cultura doutrinária. Então, o esforço moral é a base, porque são as vibrações produzidas pela natureza dos nossos sentimentos que qualificam os pensamentos que produzimos. E esses pensamentos impactam o fluido do ambiente, potencializado pelo conhecimento e cultura doutrinária, isso gerará as condições ideais para que atinjamos os resultados. E estabelecer, portanto, um clima de paz dentro do ambiente de prática mediúnica, que faz com que nós sejamos abençoados e consigamos privar, né, da presença de convivência de natureza superior. Será um ambiente privativo. É lógico que espíritos sofredores, os que fazem sofrer, os inimigos do Cristo, os inimigos do bem, serão para estes ambientes conduzidos. Mas em que pese momentos de desajustes vividos durante essa prática, cessada a ação da caridade, tudo volta à normalidade. Então, isso cria um estado interior, uma paz coletiva que sustenta a continuidade dessas reuniões nas condições idealizadas pelos espíritos que estão trabalhando em prol da disseminação da vontade do Cristo, de curar os enfermos, ressuscitar os mortos de esperança, libertar os indivíduos do jugo dos demônios. É para isso que o Espiritismo veio ao mundo. Então, meus queridos amigos, conseguimos, na manhã de hoje, abordar 2 capítulos.